A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José e Maria viajam para Nazaré. Estava tudo preparado para o retorno de Maria e José a Nazaré. Entretanto, antes de iniciarem a viagem, desejava a Santíssima Virgem ser abençoada por seu marido e por isso realizava ações virtuosas e se portava com humildade, atitudes tão apreciadas por ele. Nascia agora entre eles uma santificada contenda, pois José, muito humilde que era e conhecedor do incomparável mérito de Maria, negava-se a dar-lhe sua bênção. Todavia, ele não podia ignorar suas súplicas e acabou por concordar em ser o instrumento de Deus nessa bênção. Solicitou então ao Senhor para que os abençoasse a ambos. Finalmente partiram, alegres e satisfeitos, cientes de estarem cumprindo a vontade divina. Viajavam a pé, levando somente um pobre jumento sobre o qual iam seus pequenos pertences. José sofria por ser tão pobre e por não poder dar à sua esposa o merecido conforto e a comodidade necessária durante aquela viagem. E disso fazia Maria ciente. A santificada donzela o consolava e animava, dizendo estar muito satisfeita com aquelas condições e também em ser pobre. Clamava apenas pelas graças do Senhor e dizia para o santo: José, quanto maior for a nossa pobreza temporal, mais o Senhor nos cobrirá de bens espirituais e mais agradecidos nos devemos mostrar. E José muito se alegrava com essas palavras de sua amada e pura esposa. Dessa forma, em grande pobreza e desconforto, viajaram as duas pessoas mais importantes do mundo, embora quase que totalmente desconhecidas. Estavam completamente sós, embora uma grande multidão de anjos os acompanhasse. Escutavam Maria com lindos cânticos, pois ela já havia sido escolhida por Deus para tornar-se mãe do Verbo Divino. Todavia, apenas ela ouvia essas melodias angelicais. Após terem cumprido determinado trecho da viagem, decidiram parar e descansar por algum tempo. Para a grande alegria do santo, o Senhor quis que pássaros cantassem docemente em torno de sua esposa. José muito se admirava com essa ocorrência e ambos viam nisso motivo para que louvassem e bendizessem a infinita boa vontade de Deus para com eles, mostrada e evidenciada por esses sinais. Em uma dessas ocasiões, o santo pediu a Maria para que entoasse um canto em louvor ao Senhor, já que os próprios pássaros a convidavam para tanto. E ela, obedecendo com humildade, entoou uma cantiga em louvor ao Criador, na qual eram narradas as maravilhas do poder divino. Até mesmo os anjos do céu se maravilhavam, e muito mais José, que passou a um daqueles seus estados de êxtase, com tanta doçura, no qual se manteve totalmente concentrado, enquanto Maria adorava a Deus. Voltando a si, o santo lhe disse: Ó esposa e pomba minha, como me agradam essas tuas canções e as louvações que fazes ao Senhor com tanta graça. Admirarei cada vez mais os tesouros de graciosidade que Ele te concede. Deves mesmo corresponder à sua infinita bondade com outro tanto em amor, e nisso te farei companhia, agradecendo por todas essas graças que Ele te concede. Agradece por mim também a Ele que teve por bem me selecionar entre tantos outros para desfrutar da tua amável e delicada companhia.
Entretanto, ela se considerava a mais humilde das mulheres e, ouvindo essas palavras de seu marido, voltava-se para Deus e se nominava serva humilde. Dizia para José que tudo o que ele nela admirava lhe havia sido dado pelo Senhor, sem que ela de fato merecesse. Ele deveria, pois, ao ter tais sentimentos, louvar a Deus, incomensurável e infinito, que se mostrava muito condescendente com todas as suas criaturas, em particular com ela, que se julgava muito pobre em méritos. E o santo se admirava com essas afirmações tão humildes de sua esposa, e agradecia a Deus por havê-la dotada de tais virtudes, que provocavam nela até mesmo a subestima de si própria. E eles seguiam sua viagem, sempre louvando e bendizendo seu Deus, que cada vez mais imperava no coração do santo. Continuamente ele dizia para Maria para que ela agradecesse em seu nome, uma vez que não sabia como fazê-lo corretamente em função da incomparável graça que ele lhe concedera em ser eleito seu marido e protetor. Parecia ao santo ter essa dádiva mesmo uma magnitude inatingível, como de fato tinha. No entanto, o Senhor já havia decidido conceder-lhe um ainda mais sublime, que ele ainda desconhecia e que jamais teria podido avaliar, qual fosse a de dar-lhe o Verbo encarnado sob custódia e proteção, graça essa muito acima das possibilidades do entendimento humano. De fato, coube ao santo a imensa felicidade de vir a ser pai adotivo do Verbo divino encarnado. Para ele, nada poderia ser comparável à possibilidade de ver o prometido Messias com seus próprios olhos e poder dar-se todo a seu serviço. Coisas que almejava profundamente, embora achassem ser inatingíveis. Já era mais que suficiente ter conseguido uma grande companheira tão digna e santa, com a qual podia conversar livremente sobre as grandezas das obras divinas e ser ajudado na prática das virtudes e na conquista do amor de Deus, elementos aos quais se dedicava com grande fervor. Ao chegarem a Nazaré, procuraram imediatamente a pequena casa mencionada por Maria e tiveram a sorte de encontrá-la rapidamente. Pertencia a Maria. Era tarde da noite e eles lá entraram, não encontrando qualquer conforto ou comodidade. Tinham por companhia somente sua extrema pobreza e se alimentaram apenas de algum pão que tinham e de alguma água que providenciaram. Essa situação toda agradava a Maria, pois era amante da pobreza. Entretanto, entendia a aflição de José e lhe dava ânimo e consolo com palavras confortadoras, que muito acalmavam e eram suficientes para que se sentisse devidamente restaurada em suas forças. Em primeiro lugar, louvaram ao Senhor que lhes permitira chegar em paz e que os havia protegido durante a jornada. Trataram então de decidir o destino dos aposentos da casa. José disse a Maria para que escolhesse o quarto para onde desejasse retirar-se em intimidade, a fim de orar e repousar. Ela, muito humilde que era, não desejava fazer tal escolha, embora a casa fosse sua, e pediu a José que lhe destinasse o aposento, pois a ele competia tal decisão. E ele assim o fez, destinando a ela um quarto privativo e um outro para si próprio, situado na parte inferior, onde também pretendia exercer sua profissão. Havia ainda uma pequena sala que reservou para as tarefas domésticas de sua esposa. Dadas essas instruções, Maria se mostrou muito satisfeita e, após longa conversa com o santo sobre as grandezas de Deus, pediu licença para retirar-se aos seus aposentos,
e decidiram deixar para o dia seguinte os problemas envolvendo sua vida e como deveriam agir nas circunstâncias atuais. E ambos se retiraram para os respectivos quartos para o necessário e merecido repouso. Nada mais possuíam que os pequenos pertences trazidos de Jerusalém e usaram o chão duro para dormir. Maria passou praticamente toda aquela noite em preces. O santo, muito cansado, dormiu profundamente. O anjo voltou então a falar-lhe, dizendo ser vontade do Senhor que vivesse em estado de pobreza e que ele não deveria preocupar-se em ganhar além do estritamente indispensável para sua sobrevivência, e que mais uma vez deveria agradecer a ele por lhes ter dado a esposa tão santa e tão digna. Acordando José ao alvorecer e tendo feito suas habituais orações individuais, desejou intensamente ver sua esposa, mostrando-se até algo impaciente por não ter ela ainda deixado seu quarto. Todavia, esperou sem chamá-la. Foi para sua pequena oficina a fim de arrumar as coisas, as poucas ferramentas de trabalho que havia trazido. Feito isso, foi novamente em busca de Maria e, vendo sua demora, postou-se à porta de seu quarto para tentar vê-la e falar-lhe. Pelas frestas da porta viu que o aposento estava iluminado como que por um clarão celestial e sentiu um odor extraordinariamente delicado, além de incontida alegria. Esses fatos o levaram a concluir que Maria confabulava com o Senhor, e ele então se retirou para não molestá-la durante suas preces. Comportamento esse que manteve daí para diante. Deixava-lhe completa liberdade. E estando ela em seu retiro, e desejando ele falar-lhe, esperava pacientemente até que terminasse sem molestá-la. Ele desfrutava das delícias que sua esposa tinha nessas conversas a sós com Deus, chegando mesmo até a invejá-la, dizendo: ó, bendita seja ela, que é digna das visitas de Deus, pois é verdadeiramente santa, perfeita e cheia de virtudes. Terminadas as orações, Maria deixou seu quarto e encontrou José, que a aguardava. Ela a viu então como ainda mais linda e graciosa. Ele a viu então como ainda mais linda e graciosa, a tal ponto que não ousava mesmo falar com ela. Ela, por sua vez, muito humildemente, com muita cortesia e amabilidade, o cumprimentou graciosamente. Eles louvaram a Deus em conjunto e em seguida conversaram sobre como agiriam para prover sua manutenção diária, pois estavam completamente desprovidos de quaisquer recursos naquele momento. O santo tinha ainda algum pouco de dinheiro proveniente de trabalhos feitos em Jerusalém e utilizou para ir adquirir algo que servisse para a alimentação de ambos. Vizinhos compareceram para dar-lhes boas-vindas. Vendo-os em tão grande situação de miséria, tomaram algumas providências em termos do oferecimento de alguns gêneros alimentícios e de outras pequenas coisas de necessidade imediata. Maria se mostrava toda agradecida e recebia aquelas dádivas a títulos de esmolas, portando-se humildemente e com muita gratidão para com as pessoas que o ajudavam. E mais tarde corresponderia ao benefício com o fruto de seus trabalhos manuais. Durante as visitas que recebia dessas pessoas, embora com poucas palavras, evidenciava sempre sua gratidão, e todos se admiravam com sua cortesia, modéstia e graciosidade, a ela se afeiçoando e desejando tratar sempre com ela. É verdade que se no início as recebia com prazer, também se mostrou mais arredia posteriormente em razão do tempo que as visitas consumiam. Entretanto, sempre recebeu com muita satisfação as jovens virgens e temerosas, que a procuravam e com as quais mantinha conversações de caráter religioso.
O santo, havendo providenciado as suas necessidades momentâneas, retornou para junto de sua esposa, pois além de não se sentir à vontade longe dela, sua presença o alegrava sobremaneira. Havendo entregue as coisas providenciadas, passaram ambos a louvar e agradecer ao Senhor pelos benefícios proporcionados. José encontrou logo trabalho com o qual podia prover o sustento de ambos, sendo que ela também se dedicava a alguns trabalhos externos que auxiliavam a vida de ambos. Deus assim providenciou para que pudessem superar rapidamente as naturais dificuldades iniciais. E eles se maravilhavam com todas aquelas medidas divinas, e não cessavam de louvar e bendizer o Senhor, que se mostrava muito condescendente com eles e a tudo providenciava com grande amor. De seu lado, entusiasmavam-se cada vez mais em corresponder àqueles benefícios todos que Deus lhes concedia, e com seu crescente amor por ele, antes da encarnação do Filho de Deus. Após terem providenciado os pertences necessários para a casa, Maria e José definiram como seriam usados os tempos que iriam dedicar às conversas de caráter geral, os que empregariam em confabulações religiosas e aqueles que seriam destinados aos respectivos afazeres diários. Essa organização foi feita com muita sabedoria e muita ordem, pois Maria agia conforme orientações recebidas diretamente de Deus, com as ações praticadas depois de consultas prévias quanto à sua vontade. Todas as manhãs, muito cedo, ocupavam-se com declamações de salmos de Davi, e depois disso, José ia para o seu trabalho, deixando sua Maria ocupada com os afazeres domésticos e preparo das refeições. E ela utilizava para isso tempos reduzidos. Tais eram a frugalidade e simplicidade de suas vidas. No almoço tomavam alguma sopa, umas poucas frutas e, mais raramente, uma pequena porção de peixe. Vez ou outra, ela preparava algo um pouco mais substancial para José, que, dado o desgaste que tinha em seu trabalho, mais se cansava e mais necessitava de recuperação condizente. Ela, por sua vez, procurava manter-se dentro daquela alimentação mencionada e dizia para o marido que não se preocupasse com o fato de sua abstenção de carne, uma vez que pouco se fadigava e que aquela alimentação a satisfazia plenamente. José deixava a ela completa liberdade nesse aspecto, ciente de que sua ação era sempre sábia e prudente. Terminadas suas horas de trabalho, José ia ao seu encontro e juntos proferiam então louvores a Deus, após as quais tomavam a necessária refeição do período, durante a qual conversavam também sobre problemas religiosos. Em determinadas ocasiões, o santo se entusiasmava de tal forma com as palavras de sua esposa que chegava a não se alimentar corretamente. Depois da refeição, agradeciam a Deus e passavam algum tempo em novas confabulações religiosas, sendo essa a hora que José mais apreciava, pois tinha possibilidade de ouvir mais longamente as palavras e convicções de sua esposa, e às vezes era tomado por um daqueles seus característicos estados de êxtase espiritual, em razão do que dela ouvia. Era também nessas ocasiões que José relatava ocorrências de sua vida passada, das inúmeras graças e favorecimentos por ele recebidos de Deus, e também das muitas coisas que lhes eram ditas pelo anjo durante seu sono. Neste aspecto dizia que após seu casamento, o anjo lhe aparecia mais raramente e que para ele era suficiente a santificada companhia dela. Essas afirmações todas eram de muito agrado para Maria, que não perdia a oportunidade de agradecer ao Senhor por isso. José lhe dizia a esse respeito:
Agora o anjo não mais me fala com a mesma frequência que anteriormente, mas se bem mais raramente. Entretanto, estou plenamente satisfeito com as decisões divinas e para mim basta a felicidade de poder conviver contigo, pois tinha grande necessidade de alguém com quem pudesse trocar ideias sobre a grandeza das obras do Senhor, e meu anjo me havia prometido que eu teria essa desejada companhia. Mas eu jamais teria acreditado que teria a grande sorte de poder privar contigo e de ouvir tuas palavras tão cheias de cobertas da sabedoria divina. As respostas de Maria eram humildes e prudentes. Ela lhe dizia que Deus era de todo confiável em termos de suas promessas e que por isso deveriam manter-se ambos fiéis no amor que tinham por ele e também totalmente devotados ao seu serviço. José então lhe perguntava com grande solicitude sobre aquilo que deveria ser feito para agradar ao Senhor. Humildemente ela respondia que ao Senhor muito agradava ser servido com amor, lealdade e fidelidade, que as pessoas deveriam esforçar-se para cumprir a sua vontade em todas as suas ações e atitudes. E então discorria sobre as virtudes através das quais as almas se capacitam a receber os favorecimentos divinos e a mostrar gratidão e reconhecimento a Ele. Com tais palavras, o santo era tomado por grande amor ao Senhor, pois as palavras de sua esposa possuíam uma tal força que eram capazes de inflamar o coração de qualquer pessoa. E muito mais inflamado ficava o espírito de José, já de natureza inflamado nesse aspecto. Dependesse isso de sua vontade, permaneceria constantemente a ouvi-la dia e noite, sem mesmo lembrar-se de trabalhar, alimentar-se ou até mesmo dormir. Chegava mesmo a acontecer, com certa frequência até, que o santo, durante seu trabalho, sentindo-se cansado e atribulado, se dirigisse de súbito para sua casa, a fim de encontrar sua esposa e recuperar-se, e com a simples presença dela, isto de fato acontecia. Ela o consolava e o confortava com muita graciosidade e o animava para que enfrentasse aquelas tribulações vindas do seu trabalho. E dizia: se é tão grande a tua alegria somente em falar a respeito do Senhor, como seria então se pudesse falar com Ele e desfrutar de visões celestiais em seu reino? Rezemos com fervor para que Ele se digne a nos enviar com presteza o prometido Messias, para que por meio dele sejamos dignos de entrar no céu e de lá usufruir eternamente de sua companhia. Dessa forma, passavam a discorrer sobre a vinda do Salvador, ocasião em que Maria se mostrava de tal maneira entusiasmada que José acabava por ter também intenso desejo nesse sentido e dizer: rezemos mesmo com grande força e continuidade, porque o Senhor deseja que assim seja feito. José, entretanto, não lhe contava que desde a mais tenra idade havia sempre desejado intensamente a vinda do Messias e que sempre havia rezado fervorosamente para que isso acontecesse depressa, e que o anjo lhe havia manifestado o grande comprazimento de Deus com essas suas súplicas em favor da vinda do Redentor e que o havia orientado no sentido de que a mantivesse. Maria, embora ciente de tudo que José lhe relatava, mostrava grande satisfação e lhe dizia: apliquemo-nos então em pedir com fervor para que essa graça nos seja concedida logo, pois ela é do agrado de Deus e Ele deseja concedê-la. Uniu então suas preces nesse sentido, e o Senhor se mostrava muito satisfeito com esse ardente desejo que tinham em seus corações. Todavia, embora o santo fosse imensamente feliz e sossegado espiritualmente em seu convívio com sua santificada esposa,
não lhe faltavam problemas também. Enquanto se encontrava trabalhando, certas pessoas iam à oficina para recriminá-lo por ter se permitido chegar a tal estado de pobreza e também para acusá-lo de ter dissipado os bens todos que seu pai lhe deixara. E lhe diziam ásperas palavras de desdém. Ele não lhes dava qualquer resposta e sofria as injúrias todas com grande paciência e serenidade, embora pudesse notar que elas o tinham por pessoa pouco ajuizada. Elas clamavam também que seu mutismo era uma prova muito clara de estar ciente de todo o mal praticado. Ele permanecia ainda mais silente e oferecia todos esses seus sacrifícios ao Senhor, por cujo amor se encontrava em tal estado e tolerava todos aqueles desaforos. Encontrando Maria, ele a tornava ciente dos fatos ocorridos e ela tentava confortá-lo, dizendo que ele deveria alegrar-se, pois essa era a vontade de Deus. Ele então lhe contou sobre a morte de seus genitores e sobre os fatos que a sucederam e de como havia atingido tal estado de pobreza. Maria se alegrava de conhecer todos aqueles sacrifícios de seu marido e procurava consolá-lo tanto quanto podia. Em muitas ocasiões, nas quais ele estava totalmente desprovido de dinheiro, sentia grande pena de Maria por não ter condições de prover o seu sustento. Ela, porém, o entusiasmava nessas ocasiões de desânimo e o animava no sentido de que seria melhor alegrar-se do que afligir-se. O santo acabava por conformar-se, admirando aquela virtude verdadeiramente heróica de sua esposa, e então se voltava para Deus e agradecia a grande dádiva que lhe havia proporcionado quando lhe era esposa tão perfeita e virtuosa. Ao se encontrarem eles sem qualquer alimento e sem mesmo saber como conseguir algum, Maria dizia para que se sentassem à mesa. Então ela suplicava a Deus conforto espiritual para seu marido, tão necessitado e impossibilitado de alimentar-se. Depois disso, conversavam sobre a grandeza das obras do Senhor, e Maria falava tão ardentemente a respeito que José acabava em um daqueles seus êxtases e por vezes ela também. Assim permaneciam por longos períodos, nos quais Deus lhes permitia que desfrutassem de sua doçura e suavidade. Voltando a si, sentiam-se completamente saciados, como se tivessem tido refeição de iguarias esquisitas e delicadas. E Maria sempre tinha motivos para animar seu marido, para que se mantivessem alegres até mesmo naqueles momentos difíceis, pois o Senhor os havia saciado com suas graças. O santo se maravilhava progressivamente com a bondade e resignação de Maria, e estava certo de que Deus o favorecia somente em função dela. Às vezes, Deus providenciava através de pessoas as quais inspirava para que eles recebessem qualquer doação em termos do que necessitavam ou encontravam. Surpreendentemente, põe frutas sobre sua mesa, providenciadas pelos anjos do céu. Isso, porém, só acontecia quando já tinham esgotado todas as suas próprias possibilidades nesse sentido. E eles então passavam o resto do tempo em louvações e agradecimentos ao Senhor. Por todos esses motivos, o casal crescia na prática das virtudes, sofria com alegria sua pobreza e se humilhava perante Deus, assistindo-se mutuamente com muito respeito. Maria se mostrava muito zelosa em tudo, a tal ponto que os próprios anjos a homenageavam. Crescia nos dois seu amor a Deus e seu coração estava sempre inflamado quando conversavam sobre ele. Nada mais existia em seus pensamentos a não ser sua existência, suas palavras, suas ações, e ele era profundamente amado pelo casal. Não será fácil explicar quanto José progredia em seu amor e em suas virtudes.
Crescimento esse que lhe permitia poder agora conversar livremente com sua esposa. Reconhecia os favores todos que o Senhor lhe concedia e se mostrava profundamente grato por isso. Consequentemente, Deus o cobria cada vez mais com suas bênçãos divinas. Embora extremamente pobres, não deixavam de dar esmolas quando recebiam qualquer quantia proveniente dos trabalhos que executavam. Reservavam certa parte para ser distribuída aos mais necessitados, tirando disso grande alegria. Maria não desejava receber pessoalmente esses frutos de seus afazeres, deixando que José o fizesse e que dispusesse também o dinheiro segundo seu julgamento. Apenas solicitava dele que não esquecesse das esmolas aos pobres. O santo respeitava seus desejos e fazia largos donativos, quando de posse de algum numerário, reservando para eles só o absolutamente indispensável para sua sobrevivência. As esmolas eram feitas para agradar a Deus e para que ele enviasse logo o prometido Messias. Faziam orações e jejuns, sabedores que esses atos eram de grande agrado de Deus. O casal, na verdade, se comportava exemplarmente em tudo. Era muito agradecida ao Senhor e o servia com muita lealdade, procurando em tudo seu beneplácito, seu prazer e sua glorificação. O Senhor lhes proporcionava inequívocos sinais de agrado em termos daquela fiel servidão. O demônio fervia em ódio e desdém por Maria e José, ao vê-los tão iluminados por Deus. Sentia debilitado seu poder, sem poder tolerar todas aquelas admiráveis virtudes do santificado casal, e principalmente pelo ardente amor a Deus que via em seus corações, pela sua humildade, sua pureza e sua abstinência. Dessa forma não ousava aproximar-se deles, mantida a distância por forças superiores às suas, mas não deixava de procurar submetê-los às mais variadas formas de tentações. Uma foi a de procurar introduzir a discórdia entre eles. Assumia que, conseguindo romper os laços de amizade e respeito existentes, poderia mais facilmente conseguir seus inconfessáveis objetivos. A partir de tal princípio, passou a instigar alguns vizinhos contra o casal, invejosos da amizade e respeito reinantes na casa deles. Procuravam visitá-los com maior frequência em tais ocasiões. Tentavam voltar José contra sua esposa. Perguntavam-lhes quais as razões de ela manter-se tão frequentemente em retiros, trabalhando tão pouco. E também porque não mais cuidava dele tão bem, portando-se de forma pouco dedicada. Diziam ainda outras coisas mais que, embora frívolas, lhes pareciam ser relevantes, como acontece com pessoas movidas por sentimentos apaixonados, emocionais ou intrigantes. As afirmações eram tão veementes que pareciam ser suficientes para que o santo se virasse contra Maria. Todavia, não atingiram seus baixos objetivos, pois José, derrotando mais uma vez seu inimigo do inferno, lhes respondia amar muito sua santa esposa. E elas então, desapontadas, não mais lhe falavam a esse respeito. Não faltavam outros que tentavam influenciar Maria contra ele, procurando desacreditá-lo perante ela. Entretanto, com toda a sua lucidez e sabedoria, ela virava as palavras ditas contra as próprias pessoas e as tornava assim confundidas, fazendo com que percebessem quanto erradas estavam. As pessoas se admiravam com as virtudes e inteligência demonstradas e retornavam às suas casas profundamente desapontadas. Esses fatos todos faziam com que o demônio se enfurecesse ainda mais, fúria essa mais voltada para Maria, pois suas virtudes enfraqueciam sobremaneira sua ação demoníaca. Nem por isso
ele deixava de procurar alguma outra forma de perturbá-la. Jamais o conseguiu e se tornou cada vez mais confuso frente àquela grande força de Maria. Sua confusão vinha do fato de achá-la uma pessoa igual às outras, sem saber que ela era dotada de virtudes divinas e de plenas graças por parte de Deus. Ela, vendo que o inimigo cada vez mais se enfurecia contra ela e contra seu marido, não deixava de precavê-lo e com grande humildade o alertava para que permanecesse atento quanto aos ardis, todos empregados pelo demônio. Os dois faziam então muitas preces em conjunto, jejuns mais frequentes e mais atos de humildade, a fim de poderem debilitar ainda mais o já enfraquecido inimigo comum, que muito se abatia com isso. Nesses atos todos acrescentavam maiores valores a si próprios, além de provocarem o excitado estado de confusão para o inimigo. Ao ser perturbado por qualquer pessoa da qual o demônio se servia, o santo se dirigia imediatamente para sua esposa e era então animado a enfrentar com paciência essas atribulações, pois somente assim teria agradado a Deus. Ele não apenas se alegrava, mas se animava também a sofrer com alegria, e assim crescia sempre seu amor pelo Senhor. Às vezes o trabalho manual de José o cansava muito, e ele então parava de trabalhar e ia ter com Maria, pedindo que ela lhe proporcionasse algo repousante, como, por exemplo, que cantasse alguma cantiga de louvores ao Senhor. Ela o atendia, e os cânticos entoados faziam com que o santo atingisse um daqueles seus êxtases, no qual ele lhe dizia: Querida Maria, tu és tudo para mim, e o teu canto conforta e consola o meu aflito coração. Oh, como sabes confortar-me, como és repousante, que felicidade a minha em conviver contigo, em poder ouvir-te. Se já tua visão me alegra e consola, podes imaginar o que sinto ao ouvir tuas canções? Que farei em favor de Deus que me beneficiou com tão grande dádiva? A santificada Maria via em tais palavras maiores motivos para louvar ao Senhor, verdadeiro provedor de todos esses benefícios, e então exortava seu marido para que fizesse crescer nele progressivamente seu amor a Deus e que fosse grato a ele, pois dizia ela: é o Senhor que me concede a graça de poder consolar-te em tuas aflições, para que possas trabalhar em sossego. E assim cresciam verdadeiramente nele seu amor e sua gratidão, além de admirar-se cada dia mais com sua Santíssima Esposa. Fiat.